Fala, Victor, como é que estão? Uma boa? Boa tarde. Fala, Pedro. Oi, Gabi. Boa tarde. Bem, Gabi, satisfação de te receber por aqui. Vamos Você fica mais iniciando aí. bonito ainda na tela. Saudade de tomar um chopp aí, né? A última vez que a gente se encontrou pessoalmente foi em Floripa, né? Justo, Já faz um justo. bom tempinho. Tá me escutando bem aí? Tranquilo. E você? De boa? Maravilha, tudo ótimo. Gabi, prazer te receber por aqui, satisfação no nosso terceiro episódio aqui das nossas lives, né? Por trás do balcão. Valeu, Victor. Victor é parceiro nosso também, tá aí, assim como a Gabi. E esse momento aqui é pra gente poder trocar uma ideia, né, Gabi? A gente fica falando nos bastidores, conversa muito aí, ao vivo ou por Google, né? E aqui a gente tá numa live no Instagram agora. A ideia é que esse conteúdo também fica gravado também, para quem não puder assistir nesse momento, possa, possa assistir depois. E Gabi, a gente é de casa, né? Estamos há anos aí, né? Tu falou 6, eu estava olhando para 5, mas o tempo passa mais rápido como a gente imagina, né? Então é muito ágil aí o tempo. E para nós uma satisfação, uma honra ter vocês como parceiro, tanto você quanto o Chicão e toda a equipe aí, né, do Foodzap e da Linea aí, parceria 1000%. E a ideia é bater um papo um pouco aqui sobre a tua trajetória, né, sobre o teu momento aqui, e a gente trazer o conceito de ajudar os negócios locais, como a gente sempre fala aqui, né, tanto aceleração quanto relacionamento, marketing. Então, um papo bem aberto, Gabriel, para iniciar aqui. Gostaria que te apresentasse um pouco, né, de onde é que você está, onde é que você vem, o que você está fazendo por aí, para o pessoal poder te conhecer um pouco. Bom, pessoal, eu sou a Gabriela, a Gabi. A gente está numa parceria legal, numa transição de carreira que eu fiz. Eu sempre fui da área comercial, mas a minha família, meu marido já mexia com a tecnologia. Como bom mineiro, ele é bom botequeiro também, e aí essa veia de trabalhar com o setor de food service foi natural. E o software que a gente tem há mais de 23 anos acabou migrando de maneira muito fluida para o segmento de food service. E na pandemia, a galera acabou precisando, os clientes que já utilizavam o nosso software precisavam de uma ferramenta que otimizasse o caos que o WhatsApp transformou a vida dos restaurantes, porque nós não podíamos receber ninguém, né? E aí o delivery passou a se compor, a se estruturar. E as ferramentas que tinham, que a gente foi buscar pela demanda que os clientes trouxeram, elas eram muito nada intuitivas e a experiência de consumo não era uma experiência muito fluida. A gente até foi no mercado, buscou, viu, e aí encontramos a Aloy. Nesse processo, a gente construiu todo um método de auxiliar os clientes a automatizarem o seu delivery, e agora passando dessa esfera, né, não só o delivery, mas a automação dos salões, a automação dos processos de venda de uma maneira geral. E aí a gente se encontrou, deu match. Hoje eu sou exclusiva da empresa de inovação e tecnologia do Grupo Leading, que é a solução Intech, e sobre a aba dela está o Foodzap, que é a nossa paixão, é a menina dos meus olhos aí com a ferramenta que a gente utiliza da Aloy. Top, Gabi. E se não fossem parceiros como vocês, né, a gente não conseguiria ter chego em vários lugares e junto a gente constrói melhor, né? Então, muito feedback, tanto dos clientes de vocês aí atendidos pelo Foodzap. Hoje são mais de 100, né? A gente pode considerar aí uma quantidade super relevante de empresas que a gente já trabalhou, já impactou, direta ou indiretamente, né, Gabi? E eu acho que é muito sobre isso, né? Além de sistema, tecnologia, vai muito do suporte, né? Acho que o pessoal já está conhecendo um pouco a Gabi aqui, mas é nesse clima mesmo que ela conduz lá as relações, pelo que a gente acompanha, né? Então, conta para nós um pouquinho, Gabi, além de tecnologia, né? O que vocês vêm fazendo aí com clientes em ações, né? Você comentou aí sobre, a gente vinha falando antes sobre unir o analógico com o digital, né? E como que você percebe essa interligação entre a tecnologia e a inovação para auxiliar e melhorar as operações dos negócios, né, locais. Você também tem É, um negócio, né, além de ofertar em tecnologia, pelo que eu sei. E aí, o que você imagina sobre isso? a gente, assim, acabei de chegar de um cliente, um novo, um prospect que a gente fez aqui. Nós estamos no Mato Grosso, tá, pessoal? A gente está centralizado em Cuiabá, mas nós temos braços largos e grandes. A gente está para todo o interior do Mato Grosso, já alçamos fora. A gente está em 11 estados hoje com a ferramenta. Então, a gente tem clientes no Sul, tem clientes no Nortão, tem clientes no... Estamos entrando para Paraíba daqui uns dias.
Então, assim, é legal porque é um negócio, né? Eu vejo assim muito como uma oportunidade que a gente teve de colocar um negócio que para mim faz muita diferença. Eu digo, o nosso DNA é de estar muito próximo do negócio dos nossos clientes. O Foodzap nasceu disso, né? De uma demanda que chegou, de uma dor que eles estavam sentindo na hora, e a gente foi buscar. O Chicão, que é o meu parceiro, que é o meu marido, é extremamente desbravador, ele busca, ele sonda, ele pesquisa. A gente conseguiu trazer a ferramenta, mas nesse cliente de hoje, por exemplo, mais uma vez, Nareu, você chega lá e o pessoal com uma estrutura antiga, com clientes cativos, com uma carteira muito legal, um restaurante. O pessoal trabalha com pizza, trabalha com hambúrguer. Em Cuiabá, que é uma cidade legal, né, uma capital, com um público legal, só que fazendo na mão. Ainda atendendo pelo WhatsApp, né? E precisando de gente para tocar a operação. Inviável hoje, né? Então a gente está se deparando com as dores que não mudam, seja aqui no Mato Grosso, seja em qualquer estado que a gente venha, a grande demanda é realmente a escassez da mão de obra. E não tem como você. Então, eu disse para esse cliente, poxa, Gabi, e aí já partiu até para autoatendimento, tá? Até para QR Code na mesa. Nem tem o delivery ainda, uma ferramenta automatizada, a gente já está num processo adiante. E aí ele disse assim, mas eu vou ter que ensinar o cliente não sabe. Eu falei, cara, mas é mais fácil ensinar hoje o cliente do que o turnover que a gente tem de funcionários, né? Então, automatizar hoje, eu sempre digo, o nosso DNA hoje é desmistificar a inovação para bares e restaurantes. A gente tem operação que uma pessoa só toca 10 mesas no presencial e delivery, é ele e o motoqueiro. Tudo, o papelzinho cospe automaticamente, ele é o chefe, ele produz pizzas, hambúrgueres e aí ele despacha. Isso no interior do Mato Grosso, São José do Xingu, meu amigo. Eu nem sei onde é que fica direito, no mapa lá tá longe pra caramba de Cuiabá. E aí a gente consegue automatizar, mas é aquele olhar muito afinado, tá, Nareu? É estar muito próximo do cliente, bate-papo de reuniões estratégicas. Graças a Deus a ferramenta nos possibilita aí relatórios muito legais e que abrem a cabeça do nosso cliente, né? Ele consegue ver números. Esses dias um cliente meu olhando o relatório que o Roberto disse assim, nossa... Aí eu perguntei para ele, né, o dono, qual que é o prato que você mais vende, né? Ele falou assim, é o yakisoba, com certeza. Quando fomos ver, era um prato de camarão. Ele só soltou um palavrão bem redondo, porque ele é um gaúchão, né? Não comprei camarão. Eu falei, mas como você não comprou camarão essa semana? Gabi, e empreender não necessariamente precisa ter dor, né? A gente consegue facilitar muito a vida de muitos aí, né? Com a tecnologia, né? De fato, que... Bom, vocês aí com a Aline estão mais tempo ainda do que a Aloy aqui, né? Há décadas no mercado, quando onde nem tinha internet no ponto de venda, né? Hoje a gente já tem, né? Há 10, 15 anos atrás a gente não tinha. E, de fato, a gente era muita venda por telefone, manual, e isso demandava muito processo. Tinha operações aqui com 4 operadores de telemarketing para ficar atendendo telefone, hoje tem 1 ou 2 pessoas, né? A gente sempre olha, realocar colaborador e o turnover é altíssimo nas organizações, então muita gente sai, o empreendedor já acaba tendo que apagar a fogueira de tudo que é lado e aí tem que ficar recrutando, capacitando, treinando. E quando a gente automatiza alguns processos com tecnologia, a gente consegue ter uma agilidade maior, né? Então, não precisa ter dor, né? Não necessariamente a gente pode ter uma vida mais fácil no empreendedorismo. Mas tu sabes, né, Nareu, assim, é difícil mudança. Recentemente, eu gosto muito do Arthur Igreja, pessoal de inovação, e a gente falando agora sobre a carga, né, o reenquadramento agora do horário de trabalho, né? 5x2 vai impactar muito no setor, né? Quer dizer, você vai ter que ter turnos diferentes, mas por que não pensar fora da caixa? Né? A gente já tem trocado ideias, o pessoal do corte, mas o pessoal já está sabendo disso, os consultores já estão treinando, mas não chega em todo mundo, né? Nós temos grandes empresas, grandes parceiros, né? Casas grandes, mas nós temos o pessoal dos trailers. E esse pessoal produz, esse pessoal dá emprego. Então, assim, automatizar do pequeno ao grande negócio hoje não é difícil. A gente tem as ferramentas, né? Que nem tu disse, a internet está aí, você tem em qualquer ponto. E as operações ficam fluidas, fica legal. Cara, e a coisa mais linda do mundo é quando o dono sorri de orelha a orelha, os clientes estão satisfeitos, com autoatendimento que a gente está instalando. Nós instalamos recentemente numa casa com 80 mesas, que está sofrendo para manter 5 garçons, né? Assim, é difícil você ter mais que isso. E quando a gente colocou, a maneira com que se coloca o propósito, eu acho que vale muito. É lógico que você tem
todo um desenho. Mas, cara, tornar um profissional que gosta do que faz potente, que é o que acontece com autoatendimento nas mesas, por que não? Quem é garçom hoje, eu estava vendo, eu tenho um amigo garçom que ele não é garçom, ele é especialista. Cara, o cara que é Exatamente. especialista ganha caixinha de R$ 500. Nós estamos falando de salários acima de 10 mil, 15 mil reais. Então, assim, por que não? Né? Então, eu posso não estar garçom, mas eu posso ser garçom, mas desde que eu tenha uma ferramenta que me permita ser potente, né? E o garçom antigamente ele simplesmente era um tirador de pedido, né? Hoje ele consegue, como a Gabi falou aqui, se Não. especializar, saber mais do prato, saber mais da cultura da empresa, direcionar o cliente a algo que ele não conhece, ou até mesmo ofertar um novo produto, né? Isso agrega experiência, afinal de contas o cliente quer ser bem atendido, né? E também agrega valor ao ticket médio, mais vendas e mais resultados. Acho que um Hoje a ponto gente. legal que você comentou, né? A maioria dos restaurantes que a gente vê ainda não, muitos ainda não usam nada. Pedida na mão, no papel. Acabou de entrar numa loja aqui, o cara tava. Era do pai dele, ele tá assumindo a gestão, o pai dele tirava o controle no papel, fiado no caderninho ainda, né? Por incrível que pareça, nos dias de hoje. Há pouco também, antes do meio-dia, fiz uma reunião com um parceiro e a gente estava explorando o que ele não tinha feito dentro da plataforma. A gente chegou a um entendimento que ele tinha explorado apenas 30%, né? Mas a gente já tinha conseguido automatizar vendas de delivery ali, né? O WhatsApp também. Estava trabalhando com uma comunicação mais personalizada ali, mas é aquilo, quer evoluir, tem que trabalhar com campanha, tem que disparar campanha, tem que criar uma automação para se relacionar com o seu cliente, né? Que muitas vezes a gente não faz. Vocês fazem muito bem isso aí pelo que eu acompanho daqui, né, Gabi? Tá junto com o parceiro, né? Realizar as ações. Se pudesse dar alguns exemplos também, algumas práticas que vocês acabam tendo aí no onboarding de novas lojas, né? Também além de montar um catálogo ali, treinar, capacitar, o que as lojas podem estar utilizando aí de recursos da ferramenta para ter mais poder, né? De comunicação, de crescimento. Hoje, por exemplo, a gente criou alguns conteúdos, alguns materiais. Eu gosto muito de um que a gente colocou lá assim: tenho a minha loja própria, e agora? Cara, o que você faz? Porque a loja própria tem um conceito diferente do marketplace. Você tem que difundir o link, você tem que, primeiro de tudo, eu digo que a nossa primeira meta é ser conhecido. E aí, aliado com, por exemplo, as mídias digitais, com o Instagram, a gente conseguiu uma potência extraordinária. Tem um case muito legal, numa cidade de 45 mil habitantes, a gente festejando o aniversário da casa, que estava em 2 anos, a gente propôs para o pessoal de mídia fazer uma campanha mostrando o caminho das pedras ali para fazer o pedido, aquela coisa toda, como é legal. Soltamos um cupom e pedimos para as pessoas tirarem uma foto do acesso, né? Do salvo na tela do celular. Então, a logo bonitinha do cliente na tela, quem fizesse, postasse e marcasse a casa. Ou seja, a gente conseguiu 2 mil clientes em menos de 40 dias novos na plataforma. Por quê? Porque a gente juntou o melhor dos dois mundos, onde as pessoas estão interagindo e numa campanha simples. Você gera um cupom ali, coloca isso dentro do Insta, ativa uma ação no Insta que é extremamente valiosa para a casa. A gente sabe o quanto o algoritmo necessita de fomentar. E a casa ganhou clientes valiosíssimos que a gente passou a administrar pelas ferramentas de marketing dentro da plataforma. Né? Então, ali, disparar um push, por exemplo, e vender R$ 7.000 numa noite numa pizzaria. Sim. Potente demais, né? E às vezes o pessoal não utiliza, né? E são ações simples, claro. Para quem está lá na outra ponta, é especialista em fazer uma pizza, às vezes mexer com uma tecnologia ou um sistema, parece ser complexo, mas é porque a gente não conhece, né? Então, tem central de ajuda, tem o suporte, tem o conhecimento. Dá uma batidinha ali, chama a Gabi, me dá uma força aqui, quero entender. Tem a equipe de suporte do Foodzap também, assim como na Loi. E a gente tem isso, né? De sucesso de aplicar, porque muitas vezes o pessoal tem medo. Então é aí que entra o serviço, né? E o suporte além da tecnologia. E não precisa fazer tudo. Tem que fazer o básico bem feito, né? O O pessoal básico. às vezes chega, mas eu quero A, B, C, D. Eu disse, cara, peraí, tu nem tá fazendo o A ainda, vamos por partes, né? Então, tipo, uma implementação, as ações também às vezes não acontecem em tão pouco tempo. Elas acabam durando 3, 6, 12 meses. E também um processo contínuo de melhoria, né? Onde a gente pode fazer uma ação, uma estratégia, executar ela e metrificar, para entender se de fato teve resultado ou não, seguir replicando ela ou testar uma nova ação, né, que ainda não tenha sido realizada. Né? E para quem é parceiro, sabe, Dareu, eu digo assim, estar próximo do cliente, porque quem te dá o próximo passo é a casa, é o cliente que está utilizando a ferramenta. Ele não sabe.
mas ele tem todas as respostas, né? E coitado, ele não sabe como a plataforma funciona e nem tem como saber, né? Eu digo que vocês lançam tantas novidades que a gente não consegue ficar atualizado. Tem horas que entrou um trem novo ali na comunidade, você está antenado na comunidade, o colega do lado, o funcionário do lado diz: ó, vocês viram que saiu hoje? Eu falei: para, não vi. Né? E aí alguém já estuda, já menciona, já coloca, marca um treinamento com a tua equipe para a gente poder tirar as dúvidas. Agora estamos encantados com a ferramenta das rotas de entrega. Esse cliente mesmo de hoje, ele tem 4 motoqueiros em Cuiabá. Ele sempre desejou, mas nunca vislumbrou a possibilidade de ter, e agora ele vai ter. Então, assim, o quanto isso é legal. E, poxa, a gente consegue realizar. Há parcerias legais, que você fez também, né, com a Abrazel, com a Associação dos Bares e Isso. Restaurantes. A gente sempre diz para os nossos clientes, esse cliente de hoje, por exemplo, acabei de passar para o pessoal de relacionamento da Abrazel, é um cliente que ganhou desconto, a gente está com uma promoção lá, quem é associado, por quê? Porque a gente vê o valor hoje do que eles estão conseguindo, do que eles estão trazendo, estão ajudando a abrir a cabeça dos empreendedores. Hoje não é mais difícil inovar, a gente estava falando disso. E nós, mesmo assim, estamos décadas atrasados na inovação no nosso setor de food service. Décadas atrasados, né? Dentro da solução Intec, a gente tem algumas outras ferramentas, tipo o Jimmy, que é um robozinho que vai da balança quilo, que é uma baita de uma alternativa também. E aí você vai criando soluções, porque as pessoas te trazem a demanda. Então, você estar disponível para ouvir e se apaixonar por problema. Eu adoro pepino, eu adoro ganhar dinheiro, mas resolver o problema faz parte do processo. Com certeza, né? A consequência é o resultado ali. Mas é bem nessa, né, Gabi? A gente citou o Jimmy, que é uma balança de autopesagem. O Foodzap atende muito bem ali, integrado ao Linen também, né? Então, automatiza operações de balança, buffet por quilo, açaí, sorvete. É muito legal. E, como você citou, né, Gabi? Robô no WhatsApp, Delivery App, programa de fidelidade, além do PDV, caixa, fidelização, tudo isso a gente consegue ter aqui dentro, pessoal, né? Integrado, né? Ou por um lado ou por outro, porque é um complexo gigante, uma organização, né? Então, a gente tem tanto desde a venda, quanto um pós-venda, quanto uma automatização no processo e, claro, a gestão, né? A gente sempre fala muito aqui, né? Acho que é o nosso terceiro encontro. O primeiro foi com o Wagner, que é um dono de restaurante, né? A gente fala muito sobre fidelização, sobre marketing. O João trabalha muito com tráfego, então, que fez aqui a segunda, e a gente está muito atrelado a anúncio, a cupom, a postagem, traqueamento de links, para entender se as campanhas de fato estão gerando resultado, porque muitas vezes a gente posta ou anuncia em algo, ou cria uma campanha e não mede. E quem não mensura não consegue entender se de fato aquilo está acontecendo ou não. Fizeram um trabalho muito legal aí que você me passou, né, Gabi, no Foodzap, que foi a questão de Dash, BI, ali também integrado, né, com a plataforma. É trazer insights, se puder compartilhar um pouco disso, porque, enfim, gestão na prática é o que a gente busca, né, e analisar dado para gerar resultado, né. Para nós é relevante, né? Porque, por exemplo, hoje com as ferramentas que você tem disponível, a gente tem no time, até mandar um beijo pro pessoal do time, eu estou vendo que eles estão olhando. A gente está com o João aí, o João que é o designer gráfico, é responsável pelo layout, pela cara que a gente dá. Hoje a gente não libera as lojas para os clientes montarem. Toda vez que eu tento comprar no iFood, não consigo comprar, eu sei o porquê. Porque a loja está muito mal montada, a loja não tem uma estrutura. Então, foi o método que nós, no Foodzap, optamos em trabalhar. Então, hoje, eu sei que isso não é escalável, estou tentando dar uma pivotada nisso, até como negócio, para ser relevante para a gente também. Mas, estrategicamente, hoje, a gente é apaixonado por criar as lojas com uma experiência de consumo estratosférica. E a gente tem conseguido, sem atrito, sem dificuldade, a plataforma é super estável, então permite isso. Com um pouquinho de criatividade a gente consegue. E tem o Marcos, que é um senhor de 56 anos, aloprado, doido por inteligência artificial. E ele no nosso time, já está aí mais de ano, ele no nosso time trouxe essas ferramentas. Quer dizer, a gente tem a dor. Eu gosto de criar soluções. Aí pega uns loucos que adoram de inventar moda, a gente fica um par perfeito. Então, por exemplo, hoje com o IA a gente trabalha muito bem com algumas plataformas, tipo Notion, para fazer toda a gestão, todo o nosso processo. Cliente, fechamos algum negócio, comercial fechou alguma coisa, a gente joga para dentro, começa todo um processo de acompanhamento desse cliente, até o pós-vendas depois. A gente tem lá um acompanhamento mensal até os 3 meses, e depois ele toma uma cadência um pouco maior para poder acompanhar números.
O brasileiro não olha números na sua maioria, a gente não tem o dom, o hábito de ver. Esses dias eu mandei para um cliente meu um relatório legal que o Marcos gerou ali para a gente com IA. E aí o cliente era 700 mil num faturamento lá de 3, 4, 5 meses, eu acho, uma oriental. E aí o cliente disse assim para mim, meu Deus, onde eu enfiei esse dinheiro todo? Eu falei, mas se você não sabe, como eu vou saber? Eu sei que você ganhou. Né? Então, começar a mostrar para o cliente, só que a gente também precisa dessa cadência, né? Então, a gente conseguiu fazer essas ferramentinhas, e fica a dica, galera, qualquer coisa, só dá um toque para a gente mostra ali. E aí, hoje, as ferramentas são viáveis, inovar no nosso lado também não está difícil. Então, constrói, precisa ter a maneira de pensar, né, Nareu? Eu gosto muito de conversar com o Nareu, justamente porque quando a gente entra numa vibe de conversar, de repente a gente já está pisando na lua. Né? Então, você busca, você sonha, você pensa, você traz para a terra, você faz números, você calcula, e realmente hoje dá para controlar. Então, tanto a entrega que a gente faz, quanto a gestão do nosso negócio também. Então, hoje, por exemplo, a gente tem o Engage Hub, que a gente montou há um pouco menos de um ano, que está sob responsabilidade da tutela do Marcos, que é especialista em marketing, e a gente está fazendo marketing na plataforma. Hoje a gente já tem alguns clientes, a gente já tem recorrência desse trabalho, que é fazer o marketing da plataforma. Por quê? Porque eu entrego uma Ferrari para o meu cliente, ele não tem nem a expertise, nem tempo para fazer isso, porque ele está preocupado em botar a operação dele rodando, né, produzir 300, 400 pizzas no delivery na noite de hoje, funcionário que não veio, motoqueiro que não apareceu. Então, assim, ele tem os problemas dele. Cara, lembrar de mandar um push, ele não vai lembrar. E o pessoal de mídia não está fazendo esse trabalho assim, né? Aqui, pelo menos, a gente não tem conseguido. O que a gente fez? Montamos a nossa IA. A Aurora nos ajuda a criar. Então, hoje a gente consegue atender casas que são concorrentes na mesma cidade, porque a gente trabalha com perfis diferentes de agentes que nos ajudam a criar o marketing de dentro da plataforma. Então, push, a atualização da loja mesmo. Então, a gente acabou criando. Isso gera mais uma receita, né? Não adianta ter uma Ferrari e não pisar, né? No acelerador, né? Imagina, tá andando de fusquinha. É isso que o pessoal às vezes não percebe, né? Poxa, mas é assim. Não, pessoal, a gente tem uma plataforma aqui de alto nível, né? Com diversas funções e complementar, né? A gente consegue ter vários recursos para gerar várias ações. Não adianta ter uma Ferrari e não pisar no acelerador. A carteira a gente capacita, né, o condutor a ter aqui, né, Gabi? Mas quem vai pilotar na prática lá é isso. As parcerias com agências, né, a Gabi citou aqui com marketing também, elas são sempre muito bem-vindas, a gente sempre quer que o pessoal esteja conectado a nós, aqui a gente é super aberto a conversar, a dar insight, ajudar eles a criar campanha, porque a gente sabe que eles vão performar melhor lá, tanto atraindo clientes, né, por tráfego ou em posicionamento de comunicação, com branding, quanto com campanhas dentro da plataforma, né, às vezes é mais em conta e mais barato trabalhar com uma comunicação direcionada para o cliente que já compra na loja do que fazer um marketing externo para atrair um cliente que ainda nunca comprou, né? É mais fácil vender para quem já compra da gente. Para você ter uma ideia, numa dessas casas que o Engage Hub trabalha, nós conseguimos manter uma performance de 40% de recompra. Poxa. Tá? O cara já está com 10 mil clientes dentro da plataforma, dentro do FoodZap. E a gente agora utilizando a ferramenta, fazendo as campanhas, e olha que a gente ainda está muito no básico, porque é uma praça que exige menos, tem menos concorrência, então a gente já é unanimidade, já é sumidade na praça do cliente. Sim. Então você não precisa fazer coisas mirabolantes, né? Estamos controlando o ticket médio, a campanha do mês retrasado, se eu não me engano, a gente fica monitorando ali. Então eu tenho um combinado, essa casa, por exemplo, é um grupo, com o gerente da operação, com o dono eu tenho uma conversa, com o gerente a gente tem outra, e aí a intenção é realmente fazer. Então eu falei para o gerente esses dias, mostrei eu e o Marcos analisando, a casa estava caindo o ticket médio, eles estavam pesados aí nas promoções, porque realmente o mercado deu aquela sentida, né? Aquela situação de ajustar preço, subir, às vezes você não tem quem aguente pagar, então você tem que ir administrando. E a gente mostrou para eles que o ticket médio tinha caído muito. E aí geramos combos para aumentar o ticket médio, aumentar o consumo, e foi fatídico, né? A gente conseguiu, manteve ali a recorrência em acima de 40% e conseguimos aumentar o ticket médio. Então, assim, ser estratégico no uso das ferramentas que a plataforma disponibiliza gera receita. E quando gera receita, o cliente não cancela, o cliente não vai embora. Nossa preocupação é não ter churn, né? Então, a gente está segurando o cliente. Queria que fosse mais fácil.
mas a gente gasta saliva. Eu tô doida para escalar esse negócio, né? Arrumar os meus mais uns 4, 5 e colocar a coisa para dentro. Mas é gostoso e outra, a gente vê o resultado mês a mês. Então, eu peguei um cliente, inaugurei uma casa, fui até presencial numa cidade vizinha aqui, a uns 200 quilômetros. Um casal, cara, mais de 50 anos, 60 anos, ele no espetinho, ele na churrasqueirinha, ela na cozinha, tudo organizadinho. Quase que eu me candidatei a ser funcionária, porque não tinha um pio. Ela passava, dava 2 toquinhos no ombro dele. Ah, isso aqui é uma picanha. Ah, isso aqui é um alcatra. Eu falei, mas vocês se entendem por código? A operação funcionando redondinha. E a gente já deixei funcionando o delivery saindo. Ele comprou um notebook, uma impressora, tudo novinho. Né? Cara, dentro da casa deles, isso era no quintal. Agora eles vão para o centro, porque eles vão expandir o negócio, então ele está automatizando porque eles vão expandir. Pá, eu fiquei muito orgulhosa. E foi indicação de cliente nosso, onde a gente já trabalha há muito tempo. Cliente satisfeito acaba indicando, né? E aquilo, o básico bem feito, né? Ele pode gerar muito resultado. E para eles poderem crescer, expandir time, equipe, atender mais gente, eles vão ter que ter processo, eles vão ter que ter tecnologia atuando aí também para ter mais ênfase operacional, né? Sim. E muito legal, Gabi, essa taxa de recorrência aí, para quem entende, né, pessoal? Praticamente a cada duas pessoas, uma está voltando, pelo que a Gabi citou nesse exemplo. E é isso que a gente sempre fala, a maioria dos clientes eles vêm pela primeira vez, mas se você não fidelizar ele por um bom produto, eu sou muito do atendimento aqui também, né? Às vezes o produto não é tão bom, os caras bem simpáticos, é legal, dão uma chance de novo, a gente consegue reter mais as pessoas. Geralmente a primeira compra, ela está pagando o custo de aquisição. A gente vai ter receita, de fato, na segunda, na terceira. A gente tem casos aqui com clientes com mais de 1.000 visitas numa loja, né? E esse exemplo que você citou, Gabi, do lojista conseguir performar e ter uma base de 10 mil clientes, isso praticamente, pessoal, são 1.000 pessoas de aniversário por mês, né? Na nossa contagem aqui. E a campanha automática ela é feita só uma vez, depois ela fica sempre trabalhando para a loja, ela vai abordar 1.000 pessoas por mês, né? Se a conversão for de 10%, a gente está gerando 100 vendas. E se é uma pizza, um sushi com um ticket de 100 ou 150 reais, bem que a Gabi falou aqui, pessoal, a gente está gerando numa campanha 15 mil de faturamento ou 17 mil recorrente mensal, né? Então, isso aí é um valor que gera, ele acaba custeando, pagando a plataforma, gerando resultado para que o lojista possa investir em mais crescimento, em mais processo, em mais tecnologia, em mais pessoas e mais time, né? Grande parte quebra, a gente vê aqui, tu falou de churn também, cancelamento, né, Gabi? Muitas das causas é porque a loja acaba fechando, né? Não é só a nossa culpa, é um contexto geral da ópera, né? Mas a gente está aqui para que todo mundo sobreviva, todo mundo cresça, todo mundo evolua. Dá um orgulho para nós aqui, o nosso sucesso do trabalho é quando o cliente está satisfeito, ele conseguiu ver o lucro dele no final do mês, ou que nem eu já tenho caso aqui que ele tinha uma loja, hoje ele tem 10 unidades franqueadas, né? Então, é crescer junto, né? Que a gente faz junto, né, Gabi? Você faz uma parte aí, eu faço outra aqui, o pessoal daí faz uma, o pessoal daqui faz outra, e quando vê, tá todo mundo fazendo em conjunto, né? Por isso que é tão bom, é tão rápido e é tão novo. E até já deixo um insight, né, Gabi? Para quem está assistindo aqui, é dono ou é gestor, quer trazer para a Gabi ou para mim aqui feedbacks de uso da plataforma, né? Tanto aqui na live ou por dentro da plataforma, que é super aberto as sugestões. Claro que a gente não consegue entregar tudo na velocidade que a gente queria ainda, né? Mas a gente vai priorizando e vai entregando sempre, uma hora sai. A Gabi citou ali, toda hora tem novidade, a gente não para de programar e desenvolver. Isso dói um pouco aqui do nosso lado, mas a gente quer chegar no estágio perfeito. E quando a gente chegar lá, a gente sabe que a gente vai ter outras coisas a fazer. E se ninguém nos perguntar, a gente vai investir em planejamento e desenvolvimento e vai criar inovação, né? Novas soluções que ainda ninguém pensou ou não tinham, né? Por isso que a gente fez muito no passado. Agora a gente está atingindo um estágio de consolidação, né? De tech, de base e de processo, para poder crescer sempre mais, né? Tá, mas pode deixar que eu te cutuco, tá? Eu peço, eu vou mandar a listinha do que eu... Não, eu sei bem, né? Não, eu digo assim, e outra, até vale o insight, você comentando sobre manter a cabeça aberta, né? Visualizar e enxergar o que está acontecendo. A gente já tem clientes que desvirtuam. Eu digo assim, nós não somos um e-commerce, a nossa pegada é diferente, né? Delivery, aquela coisa mais local. Mas, por exemplo, eu tenho cliente de sex shop, cara. Eu falei, mas moça, não é para isso. Ela falou, não, mas serve, porque no e-commerce eu vendo para o Brasil inteiro, mas eu não consigo atender a minha região. O e-commerce, o pessoal não compra pelo e-commerce. Cara, ela vende para 4 cidades pela plataforma.
né? E já está com a gente há uns mais de 2 anos. E está indo muito bem. Bom, meus clientes dizem que isso, que ela me diz, mas Gabi, tudo é comida. Mentira. Mas o lance é que você tem que manter a cabeça aberta, empreendendo nesse segmento, né? Inovar é para isso. Então, a plataforma permite, se você pensa fora da caixa, se você acompanha a necessidade que os clientes estão trazendo, tem muita coisa que né, não encaixa, mas a gente tem conseguido ajustar bastante coisa. Às vezes a gente atende algum segmento que a gente não almejou ali ou esperava no início, né, Gabi, como você bem citou, mas a solução se encaixa, né? A gente tem alguns outros casos aqui também de farmácia, concessionária, lavagem automotiva, que usam muito também a questão de fidelização, então acaba pegando o leque do varejo, né? Vocês também aí operam com a Intec, com o Linen, aí atende bastante ao varejo, né? E Gabi, explica um pouquinho mais como é que funciona a integração entre Linen e Foodzep, para quem não sabe ou conhece. Olha, pense no melhor dos dois mundos, né? O par perfeito, o casamento perfeito, um ERP elaborado, uma situação de gestão mais robusta. O software, como ele tem mais de 20 anos, ele está bastante robusto, né? O Linen é o produto principal do grupo já, né? Porque é o primeiro e ele abrange vários segmentos. A gente começou com o agro e ele foi evoluindo e ele foi entrando e pegando mercado. A gente está migrando bastante, assim, estamos sendo reconhecidos pelo segmento, por atender o setor, até por conta do suporte até às 10 horas, todos os dias, sábados, domingos e feriados, que mexer com o setor de alimentação não é simples, né? Ele é fora da caixa, ele trabalha num expediente alternativo, não é no horário comercial. Então aí você tem composição de equipe, você tem o suporte que tem que ser muito bem feito. Toda a dinâmica, a gente considera que setor de alimentação não é um varejo, ele não é uma loja, ele é uma indústria, né? Se o pedido não sair lá, tu sabes agora, com autoatendimento... Em tempo real, né? E outra, é uma cadeia. O próximo passo só acontece se o primeiro saiu do papel, né? Quer dizer, colocou o pedidinho lá no QR Code, colocou o pedidinho no tablet, ele vai evoluir para a cozinha. Senão, não vai chegar na cozinha e daqui a 1 hora o cliente vai chegar bufando para você e vai dizer, cadê minha comida? Então, ele é uma fábrica. E a gente trata ele assim, né? E legal porque, por exemplo, na integração, gente, olha, pasmem. Eu tenho relatos, a gente fez esse acompanhamento até como argumento de vendas, um pedido que é feito via WhatsApp, ele em média leva para uma pizzaria de 20 a 25 minutos para acontecer. O cliente deu um oi, oi, tudo bem? Ou aí a atendente está atendendo, mais uns 5, se a casa for boa, ela tem gente para atender, está atendendo essa galera, quando ela consegue responder, o cara não responde, ele está assistindo o último capítulo da novela. Ou aí foi tomar banho. Foi tomar banho, né? Quando ele volta, ele vai perguntar para a mulher, mas o que você quer mesmo? Essa condição de pedido pelo WhatsApp leva em média 25 minutos numa pizzaria. Quando entra o pedido para dentro, beleza. E o cliente acha que começou lá atrás, não na hora que ele finalizou a forma de pagamento, né? Com a colocação da loja, né, o site, o link para pedido, a loja, o cliente começa a contar o prazo quando ele finalizou o pedido. Então, finalizou. O tempo que ele demorou para tomar banho, para conversar com a mulher e com os filhos, não entra nesse processo. E dentro do Linen, cara, olha que legal. O pedido piscou ali no Foodzep, a integração está tão ajustadinha, ele cai para dentro do Linen naqueles 15 segundos, né? 15, 30 segundos, ele faz aquela leitura, caiu dentro do Linen, já pinga lá nas impressoras dos vários departamentos, como se fosse no processo normal, mas legal, já gera contas a pagar, contas a receber, baixa ficha técnica, baixa estoque do cliente, isso de uma maneira mais robusta. Então, ou seja, o pessoal que controla a pitada do sal para poder ter um CMV saudável para os negócios hoje, que ele está ajustado, com o RP, com essa robustez que o Linen já tem hoje, ficou perfeito. E a integração ela é completa, né? Ela integra tanto o pedido de delivery, quanto o pedido de um tablet na mesa, quanto a pontuação de um cliente no problema de fidelidade, né? Ao fechamento. Justo. Então, acho que é muito legal isso, né? A gente foca muito aqui na parte de interface, experiência do cliente, né? Compra, venda, conversão, quanto o Linen aí somando junto com a parte de gestão, né? O RP aí traz a parte de gestão para a gente poder administrar e organizar. E o CMV é o que a gente sempre fala, né? Acho que nas 3 que a gente bateu aqui, a gente falou sobre o CMV, né? É o custo da mercadoria vendida, que é onde muitas vezes está o lucro e o gestor não está vendo o sal indo embora, né? Ou a carne poderia ter sido melhor aproveitada, ou ter sido refeita em outro prato, né? Ou a compra de um fornecedor, né? Aquisição, estoque, né, de média, ponderado e tudo mais, porque, enfim,
Às vezes o lucro não está na venda, está na compra, né? Sim. Ou está na gestão do insumo, na redução de perda, falhas do processo. E a Gabi citou bem um exemplo clássico, né? Eu escutei isso também hoje, Gabi. Ah, poxa, o cliente entra aqui, ele começa a falar comigo, ele vai tomar banho, depois ele volta. Quando ele demorou, falou 25, eu já vi casos de demorar 50 ou 1 hora, né, para concluir o pedido. Aí vai ter que entrar o tempo de entrega, né? Claro, o tempo de entrega é um fator que quanto mais rápido a gente consegue entregar e matar a fome do cliente, é melhor. Isso ajuda muito na conversão de vendas, né? Afinal de contas, Sim. não quer esperar 2 horas para a tua pizza chegar em casa, tá com fome, cara, que chegue em meia hora, 50 minutos. E aí, se não tem uma tecnologia para automatizar o pedido ou um robô para instruir, ele acaba demorando 30, 40 minutos para fazer o pedido. E aí a pizza vai demorar 2 horas para chegar na casa dele, né? Não é isso que a gente quer, pelo contrário. A gente quer atender muito mais gente da melhor maneira possível, no menor tempo, né? E você Muito imagina, legal. Gabriel, assim, o que a gente se depara muito é com o pessoal que opera a casa, né? A gente fala muito do dono, porque a gente está muito em contato com ele, mas os operadores das casas, cara, eles estão sofrendo demais. Imagina você ter iFood, Delivery Much, Ai Que Fome, Foodzap, WhatsApp, e você ter que dominar 5 ferramentas e mais um RP. Com as integrações, por exemplo, o Linen hoje ele não integra só com o Foodzap, eles têm mais de 12 integrações, inclusive com logística, já está bem alinhado. Tudo isso é operacionalizado numa operação apenas, ou seja, aquele profissional que você contratou e que provavelmente você vai trocar daqui a 3 meses, eu espero que não, tá, galera? Eu espero que vocês consigam segurar. Mas se você vai ter que treinar outra pessoa, você só vai treinar numa ferramenta, né? E, se possível, do jeito que o Foodzap trabalha sozinho, porque aí é o mais leve, né? Não é uma... no processo dele é um pouco mais leve, mas mesmo o processo mais robusto, você tenta evitar a interferência humana. Então você vai lá, automatiza tudo e aquela pessoa fica livre para poder pensar ou agir de maneira rápida se tiver alguma eventualidade. Então a gente tem conseguido sim fazer com que um operador ele se torne 10 vezes mais potente e outra, feliz. Sabe, eu digo assim, a gente tem o cliente feliz em comprar, o operador feliz porque ele não quer cometer erros e principalmente o bom operador, né? Eu sempre digo, o Jimmy, é uma situação que eu sempre converso com os meus clientes, eu digo assim, o Jimmy, ele não é que ele é um mal necessário, mas uma pessoa boa não tem paciência e não quer passar a vida, ficar passando comandinha 5 horas na mesma função. Ele quer novos desafios. O problema não é que o bom não aguenta, o problema é que o ruim não se importa de estar ali e ele deixa de vir 1, 2 dias e ele faz de mau grado. Então, quer dizer, você automatiza um processo chato que uma pessoa boa não teria mais paciência, ela vai fazer por um período, e você elimina um funcionário que não daria a atenção necessária para uma função tão relevante. Sim. Tipo, receber pedidos do delivery, né? Olha, se não recebe, não trata com carinho. E tem gente que, por mais que a gente automatize, vai precisar de um contato humano. A gente tem muitas pessoas analógicas ainda, né? Então, se eu automatizo 70%, 80% do processo, sobra 20% para ser tratado com amor e carinho como atendente. O parceiro estava implementando, poxa, mas eu quero ter um atendimento mais personalizado pro pessoal. Eu disse, sim, mas é que o pessoal está chegando aqui, está só te pedindo como ele pede, cara, manda o catálogo automático. Agora, quem não quiser ser atendido ou quiser falar, a gente vai lá e atende manual, vai te sobrar mais tempo para te atender melhor aquela pessoa, né? Justamente. É que nem o garçom que a gente estava falando ali, vai sobrar mais tempo para ele atender melhor o cliente, né? Então, automatizar, trazer tecnologia, a gente trouxe um ponto muito relevante, Gabi, que é, a gente fala muito de turnover, né, desligamento e efetivação de pessoas dentro do food. A curva ela é altíssima, né, sobre o turnover, ela é alta, as pessoas não ficam tanto tempo. Aqui a nossa dica é sempre investir mais energia na fase de captação, de seleção, para trazer de fato a pessoa correta, né, porque enfim, a gente vai investir nessa pessoa aqui dentro, né, com a estrutura. No nosso caso, a gente tem que comprar um computador, né, um celular, uma mesa, uma cadeira aqui, mas lá no restaurante é um uniforme, é um avental, né, uma bandeja adicional para o garçom, ou algo do tipo, ou um headset para quem está atendendo no telefone. E isso foi um ponto bem legal que trouxe, né, Gabi? Hoje tem que capacitar o colaborador em 3, 4, 5 soluções diferentes. Aqui a gente consegue capacitar em uma, então se dá muito mais rápido, né? Muito mais fácil, e aí acaba que o atendimento fica melhor, o produto e a operação flui muito melhor, né? Gabi, vamos seguindo o roteiro aqui, a gente conversa bastante, é sempre um prazer, né? Acho que o pessoal, até a pergunta que estava aqui era sobre a parceria, né, entre a Loyal e o Foodzap, aqui, que a gente está mais de 5, 6 anos junto, né? E o que tu entende que a parceria fez funcionar tanto? Eu vou começar respondendo essa, Gabi. Primeiro, é ter pessoas como você, o Chicão e toda a equipe aí junto, né?
Claro que a gente tem os nossos percalços, né? Poxa, às vezes o Gabi me cobra alguma coisa que eu tenho que retornar, ou às vezes eu cobro ela outra coisa. E isso é um puxa o outro, né? Acho que é muito disso e ter essa abertura, né? Então a gente consegue ter essa comunicação aberta, um se preocupa muito com o resultado do outro também, né? Então, acho que da minha parte aqui, da minha visão, foi muito disso, né, Gabi? É um prazer ter vocês aqui, né? Gente boa, gente que tem vontade, gente que vende o lenço, não fica usando para esconder o choro, né? A gente acha que é muito isso, empreender é bater, né, contra a parede e se levantar e seguir de novo e ter essa relação aberta. Então, já respondendo a tua pergunta, que foi um prazer início ter vocês, né? Não é vender bala aqui, o sinal e nada, isso é de verdade mesmo, porque parceria boa é aquela que dura, né, Gabi? É aquela que a gente consegue acreditar, confiar e crescer junto aí, né? Aí aquela, Nareu, tem que dar retorno. A gente está falando de um negócio, né? Então, assim, hoje eu tenho minha receita, que nem eu te disse, hoje eu sou full time para a operação de inovação do grupo, né? Então, tanto o Jimmy quanto o Foodzap, mas o Foodzap é o nosso carro-chefe, é a nossa paixão, é o que a gente expõe. E uma das coisas que eu saliento sempre na nossa parceria, primeiro, é a proximidade com vocês. Tá, você, o Pedro, o Léo, quer dizer, a gente tem uma proximidade gostosa, precisa, a gente sabe, entende time, a gente não é louco, tá? Pelo amor de Deus, aquele cara que vai inovar e que acha que ele é a última bolacha do pacote, me poupe, meu amigo. O mundo tá cheio de gente querendo fazer bem feito e ganhar. Então, assim, a gente constrói, mas de vocês, a gente, nessa parceria de fornecedor e de contratante, a gente tem eu acho que é do jeito que nós tratamos o nosso cliente, vocês nos tratam. Então, assim, por mais que você tenha um time para resolver, vocês nunca me deixaram sem resposta. Né? Você vai lá, dá aquela incisiva, peraí que eu tô vendo. Então eu tenho clientes, eu mesma faço plantão. Ah, mas você é louco, você fica fazendo plantão até as 10 horas da noite. Sim, sábados, domingos e feriados. A plataforma não dá pau, ela não dá problema. Então, quando a gente tem, né, fica louco junto, Sim. tudo bem, uma vez, 6 horas num ano, isso é um número extremamente plausível, né, Nareu? Mas, por exemplo, quando eu preciso de algum suporte, os meninos me dão da mesma maneira que eu dou aos meus clientes. Então, acho que o que me faz ser parceira, assim, de defender, de trazer vocês para dentro, de não imaginar outro parceiro hoje para o meu negócio, é justamente o retorno que vocês me dão. Nossa, vocês criam mais coisa do que eu queria que vocês criassem, porque eu não estou dando conta de me manter atualizada nesses processos todos, mas cada coisa que vocês liberam, cada nova inovação, cada processo que está liberado, a gente está tentando assimilar o mais rápido possível, tentando disparar isso para os clientes, porque eles têm um time diferente, né? Se está funcionando, eles nem buscam novidade, eles não têm tempo para buscar, eles só buscam novidade quando alguma coisa está dando errado, e aí a gente tem lá a nossa bibliotecazinha de tudo que está liberado para poder ativá-los. Mas vocês entregarem isso para a gente, mesmo sem a gente estar antenado, eu acho que é assim, é o supra-sumo. Então, hoje, como parceiro para um negócio onde eu invisto o meu tempo e invisto o meu capital, a parceria perfeita hoje é com o retorno que a Eloy dá, o suporte que a Eloy dá e as inovações que vocês botam no mercado. Mais do que eu imaginava. Obrigado, Gabi. Não, para nós da mesma forma, né? A gente cresce junto e aquilo, se o produto está aí no nível que está hoje, é porque vocês também estão usando, o cliente vocês também estão usando, está dando feedback, está trazendo retorno. A Gabi está no Mato Grosso, né, pessoal? Em Cuiabá, Tangará da Serra, entre outras cidades e regiões, né, Gabi? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul. O João, que estava no último episódio, que estava na Bahia, né? Então, está cada um numa região do estado, no seu canto, no seu quadrado. As comunicações, a gente vive num Brasil diverso, né? Então, a comunicação, a cultura do Mato Grosso é diferente da Bahia, diferente do Rio Grande do Sul. É muito legal ter parceiros locais e regionais também para prestar esse serviço, né? A gente acaba indo visitar os clientes, né? Vocês aí têm muito atendimento em loco também, né? Pelo que eu acompanho. Isso é proximidade, é saber com quem contar, né? E com quem confiar, né, Gabi? Afinal de contas é isso, né? Porque produto por produto, né? Que nem camiseta. Mas eu compro a que eu quero, que eu vou confiar, que eu gosto, né? Sim. Então acho que eu vejo muito disso com vocês, com os seus clientes e vocês da mesma forma aqui conosco. E pau na máquina, estamos aqui porque deve na boa e na ruim, estamos juntos, né? E se faltar algo, chama que a gente resolve. Gabi, deixa eu te perguntar aqui, ó. Se você tivesse que dar 3 conselhos para um dono de restaurante que quer crescer com tecnologia, quais seria? Cara, primeiro, não cai em lorota. Acha um parceiro legal, né, que apresente uma solução inteligente e principalmente que participe da implementação, né, porque você tem que ter, que nem carro, você tem que ter com quem gritar de vez em quando,
né? A gente sabe que situações acontecem. Eu acho hoje, assim, a nossa proposta, e aí eu sei que ainda vai de encontro ao que eu quero, não vai de encontro ao que eu quero, que seria escalar de maneira mais rápida, mas, por exemplo, eu sei que se eu deixar tudo na mão do meu cliente, ele não vai, as pessoas ainda são muito analógicas, então procure quem consiga te dar um suporte além da ferramenta, fazer usar, a gente criou alguns infográficos, né, que nem eu disse lá, criamos um agora para fotos, né? O Marcos conseguiu com a IA, com a Aurora lá, eles montaram o material. Como tirar foto? Porque as pessoas tiram foto lindas, maravilhosas, mas para o Insta, elas não servem para a plataforma, porque elas não estão no ângulo Sim. certo. Um hambúrguer não vira banner nunca, né? Então, quer dizer, como a gente aprimorou esse processo, eu hoje consigo ensinar o cliente, mas busquem quem se importe com o negócio. E para mim, na sequência, assim, é aquilo que você disse antes, faz o básico. A gente tem a galera que não liga a loja, né? Então, assim, não deixa no manual. Aí você dá 9 horas da noite e o cara esqueceu de ligar a loja. Eu falei, mas vamos botar no automático? Não, vamos deixar. Não, aí você vai com jeitinho, você vai conseguindo. Então, assim, fazer o básico, investir numa parceria que é mais do que só entregar uma ferramenta, na minha opinião, tá? Sinceramente. E a outra é olhar números. Contra números, na minha opinião, não tem argumentos. Você pode estar vendendo 5 mil e passar para 7. Você teve um baita de um crescimento. Então, assim, acha alguém que seja parceiro no projeto, que te ajude a fazer, se você não der conta. Cultiva essa questão de fazer o básico, começa pelo começo e depois se agarra em números, que aí você vai ver se está funcionando ou não. Se não estiver funcionando, muda a estratégia, né? E isso da imagem, né, Gabi, é aquela coisa, né? A imagem vende. Às vezes a gente pega um catálogo, não tem nenhuma imagem, está mal diagramado, texto, então a gente também olha muito para isso, né? Que às vezes a gente não tem a imagem, então hoje você tem que proporcionar, né? Ou a gente tenta usar uma ilustrativa ou editar como a Gabi citou, né? Mas é importantíssimo, pessoal, a qualidade visual do catálogo de vocês para gerar conversão, né? Afinal de contas, se o cliente não sabe qual é o hambúrguer, ele não sabe qual é o valor que ele vai ter de entrega. Ele vai comprar no escuro. Agora, se você também não vai botar um hambúrguer totalmente diferente da realidade, né? Isso a gente falou como anti-marketing, né? Então, a apresentação visual, né? Só retomando os pontos que a Gabi citou aqui de imagem, e a parceria é isso, ter com quem contar, ter com... O pessoal às vezes não nos contrata pela tecnologia, ele quer ter um parceiro, a vida do empreendedor é solitária, ele não tem com quem contar, né? E aquilo, hoje mesmo eu estava na reunião e cara, eu não entendo nada de computador aqui. Então, mas é para isso que a gente está aqui, né, Gabi? Porque a gente entende, né? Então a gente vai lá e ajuda, e o que a gente não entende, a gente pesquisa e descobre. Mas se me pedir para fazer uma pizza, não é o meu core, né? Não é o meu negócio aqui, né? Até para você fazer alguma coisa, mas não vai ficar tão boa quanto a dele ou de algum chefe especializado, né? Por isso que a gente acabou também especializando no food, né, Gabi? Aqui com o Foodzap, né? Além da Aline, que atua varejo também, agro e outros segmentos, porque a gente consegue nichar e ter uma maior assertividade de resultado, né? E o food é muito legal porque tem muita recorrência. Então a gente consegue cadastrar, formar base rápido, mas é muito importante fidelizar, pessoal. Quem não fideliza cliente acaba ficando na corrida do rato e está sempre peleando, sempre correndo para tentar fazer mais marketing, mais mídia, promoção, ação para trazer cliente novo para gerar venda. Quando a gente consegue conquistar cliente com valor, fidelização, assim como a gente está falando aqui de parceria, a venda ela acaba acontecendo, a indicação, como a Gabi citou agora há pouco também, que ela fechou um novo cliente, é isso, é cliente satisfeito, ele acaba indicando o outro. E o cliente insatisfeito, além dele não indicar, ele detrata, né? E a maioria detrata muito mais do que um cliente feliz. Então, coletem feedback, né? Coletem as pesquisas também de satisfação dos seus clientes. Isso, o próprio Foodzap aqui, a Loi, o sistema ele já proporciona, né? Para saber e se relacionar com os clientes, não adianta também receber o feedback e ficar quieto, né? Sim. Tem que responder ao cliente. Poxa, vem aqui que eu vou te dar uma pizza de volta. O investimento da pizza é a vida do cliente, às vezes, dentro da loja. E o estabelecimento de gastronomia é um negócio de gerações, né? A gente estava falando ontem aqui também com outro parceiro, que aquilo, eles têm um restaurante de 30, 40 anos de mercado. Isso aí, Gabi foi com o Chicão, a Paloma estava lá, foi junto, daí quando viu ela vai ir com a filha dela um dia, e quando a gente está passando 3 gerações dentro de um único restaurante, né? Então é sobre experiência, sobre entretenimento e muito bom. A Gabi, a terceira dica foi os números, né, pessoal? A gente falou muito sobre isso aqui hoje, que não adianta ter o dado, ter o número, ter o resultado e não analisar. E não tomar alguma atitude, né? Senão a gente acaba seguindo no erro ou deixando de acertar mais, identificando aonde que a gente acerta, né? Então é importantíssimo. O número tanto da parte de gestão quanto da parte de marketing, né?
para conversão. Mas muito bom os 3 pontos aqui, Gabi. Até anotei para reforçar, porque, enfim, são sempre insights legais, né? Você Que já ninguém... sabe, você já sabe. Né? Cada um pensa de uma forma, né, Gabi? Às vezes eu sei de algo e tu sabe de algo aí, né? Então, a gente consegue complementar. Vamos se encaminhando aqui, são 18h51, né? A ideia aqui é bater um papo de 1 hora, senão a pessoa nos natura muito aqui também. E, Gabi, vamos perguntar mais uma aqui. No dia a dia a gente falou, né, do cliente, não adianta ter a Ferrari e não andar, né? E o que tu entende que faz a diferença da empresa que utiliza de certo sistema ou vai além nas ações de quem não usa? Olha, bom, primeiro de escrachado, escancarado números, né? Assim, resultado eficiente. Se você utiliza a ferramenta, se você. Aí você estava falando de layout, né? De visual. A atualização da plataforma, permitindo aquela situação de exposição em blocos, cara, aquilo ficou maravilhoso para lojas que têm muitos itens. A gente ainda tem casas que já entenderam que não precisa ter tudo isso de item, mas, por exemplo, Sim. pizzaria. Esses dias eu questionei um clientão meu aí. Eu falei, cara, você tem 90 sabores de pizza. Eu mostrei a curva ABC, tirei de um período lá. Eu falei, cara, você tem pizza que você nunca vendeu. Ele olhou para mim e disse assim, mas Gabi, elas usam todo o mesmo insumo, muda só a pitada. Eu falei, verdade, né? Para que ele vai tirar sabor de pizza se não faz diferença lá no estoque dele? Ele usa farinha, ovo, mussarela e mais tomate. O resto é uma pitadinha das coisas, né? Ele me ensinou, eu disse assim, Bato, tá certíssimo, né? Esquece o que eu falei. Aí a responsabilidade é nossa de tornar a loja dele eficiente. Né? Então, na hora da montagem, trabalhar muito bem o layout ali, sabe? A exposição, sushi, a cozinha oriental é outro problema também. Tem milhares, centenas ali, dezenas de itens que você tem, tudo separadinho. Eu tenho uma loja que acho que deve ter uns 30 categorias. Ele quer todo separadinho. Quando a gente colocou em bloco, deu para dar uma noção. Agora a gente até revitalizou a loja dele, já tem quase 5 anos a loja dele. A gente revitalizou colocando imagens melhores. Então, ali os blocos permitiram que a gente usasse um layout mais legal, mas não serve para todas, serve para algumas. Então, a Sim. nossa expertise de ajudar eles a montarem a loja do jeito que proporciona uma experiência legal. A gente estava falando antes do autoatendimento. Esses últimos dias aí, sexta-feira 13, sexta-feira passada, eu até fiz a gente contribui com um conteúdo aí para os bares e restaurantes aqui da Associação do Mato Grosso, e eu disse que hoje o cliente, com tantas coisas que estão acontecendo no mundo, gente, ir para um bar e para um restaurante é achar uma ilhota, né? Achar um oásis para você ter 2 horas de sossego, tomar um vinho, conversar com os amigos. Depois você volta para os problemas, mas ali você tenta, né, se abster, se subtrair dos problemas. Então, assim, a casa proporcionar uma experiência legal, seja no delivery. Né? Você imagina, você está com a cabeça cheia, chegou lá, começa a ter atrito. Então, assim, hoje, para mim, o segmento de bares e restaurantes, ele é pujante. É um segmento que não tem como não se manter em foco. É lógico que as margens estão curtas, mas aí a gente, na gestão, tem que ser mais eficiente. Aquilo que você falou, não precisa ter dor. Tem ferramentas hoje, Sim. gente. Vamos, pega lá um extrato do teu banco, pega um extrato do teu cartão de crédito, joga isso na IA, ela vai te ajudar a entender o que está acontecendo. Hoje isso é possível. Se você não sabe fazer, pede ajuda que com meia hora alguém te ajuda. Mas entender isso e proporcionar uma experiência, seja no canal de online, seja no presencial, não ter atrito, um ambiente gostoso, as pessoas estão sedentas por serem atendidas, por serem acarinhadas, e não tem segmento que isso acontece de maneira mais fluida do que no nosso segmento de bares e restaurantes. Então, assim, para mim, hoje, é uma coletânea, mas o foco principal no atendimento sempre foi, e mesmo automatizando, a gente está falando de atendimento em automação. Eu Sim. mostrei o robozinho hoje, né? O bot para esse cliente que eu fui lá, que faz tudo no WhatsApp na mão. Aí eu mostrei, o Marcos fala assim, peguei o WhatsApp, olha, vale até o insight. Peguei o WhatsApp, que o Marcos, que é o atendente dele de noite, faz, e falei, o Marcos fala assim, oi galera, oi cara, oi não sei o que. Eu falei, cara, nós podemos botar Marquito, ou então Aninha na atendente, ou um outro menininho para ser o par do Marcos e continuar falando do mesmo Sim. jeito, mas automatizar o que vocês permitem que a gente automatize, torna a casa deles o lugar certo para o cliente estar, né?
Muito bom, Gabi. Pessoal, o cliente ele quer ver coisa nova, né? E o catálogo ele também tem que ser remodelado de tempos em tempos, né? O cliente que é fiel, ele quer comer um produto novo. Isso que a Gabi trouxe foi bem legal, porque tem dois pontos de vista, né, Gabi? Um deles é o quê? Ele usa o mesmo insumo, não vai mudar muito no estoque. O processo dele, em tese, não implica tanto. Mas, por outro lado, se nunca vende, de repente não tem por que tá, porque é mais uma opção que o cliente vai ter que olhar em vez de decidir mais rápido a pizza que ele quer. Mas isso pode funcionar para a pizzaria A e não para B, né? Bem como a Gabi falou. Então, às vezes, uma atitude funciona muito bem para um negócio, enquanto não funciona tão bem para o outro. Então, a gente tem que entender o que funciona de fato para um para o outro. Claro que a gente tem milhares de lojas, né, Gabi? Sobre custódia aqui, tutela, né? Vocês aí também. E a gente entende certas coisas são reincidentes e têm certa relevância e resultado em todas as operações, né? Como um bom atendimento, um bom produto, né? Um bom processo, um relacionamento. Mas é isso, é explorar, entender e encontrar o que de fato funciona para você na operação, né? E é que nem a Gabi disse aí, pessoal, não adianta ter um catálogo lindo e deixar a loja fechada. Não adianta ter um programa de fidelidade super encantador e não convidar o cliente a participar, né? Então, beleza, tem um tablet no balcão, tem cliente que não quer mais pedir com o garçom. Esse dia eu escutei uma, não quero falar com ninguém, só quero pedir em paz aqui e conversar com a minha amiga, se ninguém me interromper. Legal, esse tablet vai funcionar para isso. Agora, chegar uma pessoa mais analógica que quer ser atendida, o garçom tem que vir à tona, né, e sobressair a isso, e trazer mais experiência humanizada, relacionamento. Entender que uma coisa não substitui a outra, né, Naril? Isso. Por que não juntos, né? Então você oferece o que o cliente quer. E se você for uma casa visitada em todas as vibes, por todos os públicos, por que não? Porque quando um público está bem, o outro pode não estar muito bem. Então, ou seja, a gente viu isso na pandemia, né? Como grupo, a gente presenciou isso. A gente teve problema com o pessoal do varejo, mas quem nos salvou foram os mercadistas. Né? Então, assim, eu gosto de nichar, até porque ajuda a gente, mas, por exemplo, hoje, um dos segmentos que nós estamos buscando nas nossas praças é supermercado. A galera toda, em qualquer supermercado você vai lá, peça pelo nosso WhatsApp. Esse dia eu fiz reunião com 2 mercadistas, eu falei, por que o WhatsApp? Meu Deus do céu, vocês têm dinheiro sobrando, eu tô aqui. Ele deu risada. Eu falei, uai, não precisa colocar todos os produtos, coloca os produtos que são interessantes, o seu negócio vender. Né? A gente está falando de uma conveniência, você está resolvendo um problema para quem não pode ir ao supermercado. Então, assim, a gente começou a vislumbrar um nicho que hoje a gente não trabalha ainda. Maravilha. Gabi, quase nos momentos finais aqui, sobre o futuro. Algumas últimas perguntas e depois a gente parte para o encerramento aqui. Mas o que você acredita que vai separar os restaurantes que crescem dos que ficam para trás nos próximos anos? As pessoas estão muito cansadas, né? Eu acho que hoje você colocar energia nas coisas certas é a diferença entre você manter o negócio aberto. Você falou de negócios de 20, 30 anos, né? A gente tem inúmeros aqui no Mato Grosso, gente, celebrando aqui uma casa com 50 anos. O cara nasceu junto comigo, né? Ele está no mesmo lugar, ele serve o peixe ainda, o escaldado. Então, assim, é incrível o que você tem. Só que aí é uma questão de energia mesmo, né? A gente precisa realmente realocar isso para poder colocar as coisas certas. Para mim, é muito o entendimento de que inovar não é um problema, de que treinar o cliente é algo bom, gostoso, ainda mais com o nível de marketing que nós temos disponível para isso hoje. Eu sempre digo que o cliente é treinável. Você conta para ele, olha, a gente colocou isso nos meus clientes aqui. Aqui no Mato Grosso, pessoal, para quem não sabe, se passa veneno nas fazendas hoje com drone. Gente, antigamente era com costal, hoje é drone. Então, assim, não diz para mim que as pessoas não gostam de inovação. Elas gostam de inovação, elas só têm medo. Então, desmistificar para os donos de restaurante, para os gerentes das casas, os próprios garçons. Se eu disser para um garçom hoje de casas que usam Lean ou mesmo Frutzap, que já usam o tablet na mão do garçom, casas mais menores, mais ágeis, se eu disser para ele, vamos voltar para o papelzinho, que ele vai ter que andar 300 quilômetros numa noite, ele não volta mais. Não volta mais. Né? Então, assim, eu acho que a grande diferença vai ser quem entender que a gente está anos atrasados e que está na hora de fazer. E o legal para essa galera, para os donos de vários restaurantes, gente, vocês vão conseguir virar a chave em
15 dias, que é o tempo que eu levo para montar a loja de vocês, treinado, funcionando e ganhando dinheiro. Então, na minha opinião, tira da cabeça que é difícil. Como disse o Nareu no começo, eu pactuo, não precisa ter dor no processo de empreender hoje no setor de bar e restaurante. Se está doendo, você está fazendo alguma coisa errada. Com certeza. Eu ia perguntar aqui, para quem estava no modo analógico, você indica começar por onde? Eu indico falar com a Gabi no Foodzap, né? Ou conosco aqui, a gente pode ajudar muito o pessoal. Mas é começar, é ir atrás e perder o medo, né, Gabi? E não precisa ter pressa, né? Hoje, por exemplo, eu adoro upsell. A coisa mais linda do mundo é quando um cliente diz para mim assim: podemos ativar o Fidelidade agora? Você já deixa? Porque eu nem sempre deixo ativar o Fidelidade no começo. Porque o cliente não tem nem cliente. Aí eu já uso Sim. isso que é para dizer para ele: para que você vai pagar um pouquinho a mais, 100 a mais na mensalidade, né? Vamos fazer o seguinte: vamos começar com o delivery, deixa as pessoas se apaixonarem pela sua loja. Se o cara aguenta ainda o salão, é o próximo passo. E aí a gente deixa para lançar o Fidelidade numa data comemorativa legal, porque daí a gente já faz um barulho, a gente já cria uma emoção. E aí ele vê que eu não estou com pressa de colocar ele rodando. Né? Ele já vê que eu vou estar junto. Então, eu tenho vários clientes que dizem assim: posso ativar agora aquele negócio que você falou, que tem lá? Eu falei: ui, aqui vamos fazer. E aí você vai. E aí o upsell é lindo, maravilhoso, né? A gente adora, né, Nareu? Com certeza. Ontem tinha um parceiro, ele estava usando só o delivery, mesa, comando e tal. E aí ele disse, pô, tem cliente pedindo fidelidade. Só que eu disse, ele deixa fidelidade ativa, o cliente acumulando pontos, para ele ganhar, depois a gente vai soltar os prêmios. Agora o pessoal está pedindo para eles, cara, a gente já liberou os 3 prêmios, agora vamos começar a poder resgatar. Ah, mas eu quero que eles venham resgatar no salão. Eu disse, cara, é estratégia. Você pode tanto fomentar um prêmio para resgate no salão quanto para o meu delivery. Isso é muito legal também, né? Depois com os públicos personalizados, você pode também fazer campanha. Hoje é dia de chuva, vai fazer uma ação para delivery, né? Hoje em dia está um sol, tenta trazer mais gente para o salão e vice-versa, né? Depende de cada realidade, né? E, Gabi, E depende se a plataforma deixa, né? Então, hoje a LOI permite, a plataforma deixa. Então, se você não está fazendo, não está utilizando, você está comendo bronha. Tem muita coisa legal que a plataforma permite que a gente faça e crie situações e coloque no ar coisas que nem você tinha imaginado, porque você não sabe a dor de todo mundo, né? Esses dias nós tivemos um case rapidinho. Uma cidade inaugurou uma usina numa cidade de 45 mil habitantes e levaram todos os funcionários da cidade que estavam meia boca, tipo os motoqueiros, uma casa com mais de 100 mesas que tinha lá, acho que, sei lá, 10 motoqueiros, 9 motoqueiros, ficou uma semana sem nenhum. O que a gente fez? Ativou a loja só para retirada, colocou um baita de um cupom ativo e a gente imaginou que ia cair, nós não perdemos. Eu acho que não teve queda. Se teve, teve 1%, mas foi irrelevante. Mas foi uma estratégia, sim, uma ação. O gerente me ligou desesperado. Ele falou: nós nunca fizemos isso, nunca ficamos sem entregador, né? Uma pizzaria grande. E a gente conseguiu dar o tombo, né? não adianta não tomar atitude, né? Aquilo, ficar esperando a coisa acontecer e não se agir, a casa vai pegar fogo, né? Não está funcionando, chama a Gabi, chama o suporte, algum insight, alguma ideia, provavelmente a gente vai ter aqui, né? A gente só pede que o pessoal use, porque senão a gente também fica gerando e não traz resultado, né? A gente gosta de ver o pessoal vender, crescer, né? É isso que faz o lojista ficar satisfeito aqui, indicar também, né? E a gente poder ir além. Gabi, o papo tá ótimo, como sempre aqui, né? Mas a gente tentar seguir o padrão da hora aqui da live, senão a gente vai ficar aqui até mais tarde, eu já nos conheço, né? Nossos papos sempre acabam gerando mais tempo. Posso te soltar um insight, já privei isso contigo, mas caso tenha algum cliente Foodzap ou lojista que já tenha pedido para a Gabi ali sobre o WhatsApp coexistente oficial, a gente está quase lá, né, Gabi? Tu sabe muito bem. Estamos trabalhando, demorou um pouquinho a mais, mas pessoal, spoiler aqui, nas próximas semanas a gente deve estar lançando essa nova funcionalidade também para combater bloqueio, né, banimento, para que a gente possa seguir conseguindo se relacionar por WhatsApp, além de e-mail, SMS, push, para fomentar justamente o que a Gabi falou aqui, campanha de menor movimento, ou de problema com o entregador. Eles têm lá também vários parceiros logísticos, né, que além do iFood a gente pode chamar e o entregador próprio, então é só falar ali também, Gabi, pessoal precisa de algum entregador, provavelmente você deve ter alguma indicação para referenciar, né? Que é sempre uma dor do food a entrega, né? E já estão passando veneno de drone, mas daqui a pouco estão levando pizza, né, Gabi? Esse tempo é logo ali, né? Em condomínios aqui em Cuiabá tem um trabalho que vai ser feito agora sobre isso. Provavelmente. É a tendência, né? A gente vê aí a entrada da Kita no país, a Kita já faz isso na China, né?
Guarulhos foi trancado há tempo atrás, acho que um pouco por causa disso, mas nada que a gente não afine, né, com o espaço aéreo aí, e uma organização reduzindo o risco, né, e também otimizando as operações, né. Então, o futuro ele já chegou, né, é você que ainda não acompanhou, né. E aquilo, a gente vê assim, o pessoal às vezes, poxa, 10 anos uma solução e agora não dá mais para fazer. Eu falei contigo há 5, 10 anos atrás, eu podia estar em outro nível. É que nem citou aí, né, Gabi, 50 anos de restaurante, mas passaram 45 antes de vocês chegarem sem cadastrar e fidelizar cliente. Então eles não conseguiram pegar a base histórica. Hoje a gente não tem recursos para fazer uma campanha ou entender o principal cliente, né? Mas, Gabi, vamos lá. Para quem está assistindo aí, quer evoluir o negócio, deixa uma mensagem principal para o pessoal aí, ou que você pode dar algum conselho para eles crescerem, se digitalizarem aí. Bom, se você está no segmento, você sabe fazer, né? Ninguém empreende querendo dar errado, né? Então, assim, se o teu foco é empreender no segmento, no setor, cara, você já andou 50% do caminho, que é botar um sonho em ação. O restante agora é simplesmente você manter a paixão em vigor, porque se você não for apaixonado pelo setor de food service, a comida não tem o tempero correto, seja você ou seja o seu cozinheiro, e se alie, né? Alie a necessidade do seu cliente, busque os parceiros. A gente está aí para trocar ideias. Às vezes eu não sou a melhor alternativa para você, mas eu posso te ajudar a achar quem é. E aí você constrói, porque assim, é um segmento em que as coisas não vão parar, né? A gente pode até baixar o ticket médio, se for o caso, mas a gente precisa interagir, precisa comer, precisa ser feliz, precisa trocar ideias. E as melhores ideias, os meus melhores negócios, Nari, eu sempre fechei a uma mesa. Sempre. Ou no começo ou no final. Então, assim, respeita o nosso segmento, respeita o setor de food service. E quem for empreender nesse segmento, se cerca de gente boa e de gente que fala coisas interessantes, né? Que leva você para frente, inova, busca, testa, volta para trás, mas se alia a gente boa. Não vai na onda de quem não sabe o que está falando, não. Muito legal, Gabi. Isso da mesa, achei muito legal. A gente já teve a oportunidade de almoçar junto, tomar um chopp junto, né? Claro que a gente estava trabalhando, deve ter conversando. Rapaz, o melhor peixe do mundo é aqui no Mato Grosso. Esse ano eu quero ir para o Mato Grosso. Meu próprio sócio aqui, né, o Eliezer, a gente se encontrou e se conectou numa cafeteria, né? Ele tinha um sonho, uma ideia, a gente estava numa cafeteria tomando um café e foi aí que a gente começou a operar junto, isso há mais de 15 anos atrás. Muito bem colocado aqui, eu sou da quarta colônia, né, Gabi, de imigração italiana, e é sempre essa cultura da mesa redonda, né, onde as pessoas se encontram. E no mundo, acho que você bem citou antes, que cada vez as pessoas estão mais cansadas, têm menos tempo. A internet também afastou muito as pessoas que antigamente estavam no físico. Acaba que em momentos assim a gente consegue se conectar, a gente está trabalhando o dia inteiro, a gente para conversar com a nossa família, às vezes é no meio-dia ou é na janta, né? E geralmente é no almoço ou no jantar, que a gente acaba tendo a relação, tendo a vida, né? A experiência de aniversário, uma festa ali. Respeito segmento, né? A gente é food aqui, com certeza, mas a gente também agrega muito ao varejo aí, né? Tanto com Line ou aqui na nossa solução de fidelidade, que também atende, né? E acho que é por aí, né, Gabi? A gente já viu que o papo está excelente, pessoal, mas enfim, o nosso tempo é limitado. A Gabi, acho que da mesma forma a gente poderia ficar mais tempo, mas esse é uma primeira encontro, né, Gabi? Nada impede a gente fazer um novo. E a ideia é que geralmente a gente traga isso, pessoal, para vocês entenderem como é que funciona a operação por trás do balcão, né? A Gabi também possui negócio na área de alimentação, além de fornecer tecnologia e auxiliar centenas, milhares de empresas já aí com os negócios, junto com o Chicão, que é o parceirão dela aí também nos negócios e na vida, né, Gabi? É muito legal ver que quando dá muito certo, assim, uma união, que a união faz a força. E, pessoal, Gabi, última mensagem é que o pessoal pode seguir vocês aí, acompanhar site, Facebook, deixa a mensagem aí. Show, galera. Ó, foodzap.com.br, tá? Ou ali, foodzap.br para você pegar no Insta. A gente tem tentado se manter ativo, né, Nariel? A gente está fazendo uma pós-graduação, uma MBA, para poder ficar no Insta. Os nossos marketings que nos desesperem, eles que correm atrás da gente. Mas a parte de geração de conteúdo, a gente sempre mantém atualizada, que é para vocês saberem das novidades. Então, segue a gente, acompanha, ou alinem
Lean Sistemas também, o pessoal ali mantém um conteúdo bem legal, agora com algumas automações, reforma tributária chegando, o software tem que estar antenado em tudo isso. E aí, quem quiser bater um papo, o WhatsApp está simples, é fácil. Eu digo WhatsApp porque às vezes atender, a gente nem atende mais o telefone. Primeiro você pergunta, posso te ligar, né? Aquela coisa toda. Se a gente está com um cliente ou está em alguma live, por exemplo, estamos ficando chique. Mas dá uma chamada, pega lá na nossa bio, você tem os contatos. Mas fica aqui direto no 65999689595. Você acaba dando um oi para mim e a gente bate um papo gostoso. A gente adora trocar ideia com gente que gosta de fazer a coisa acontecer e solucionar problemas. Então, chama a gente. Da mesma forma. E, pessoal, se alguém não pegou aqui pelo que a Gabi falou, é só nos mandar uma mensagem também que a gente passa a referência e contato dela, do FoodZap, da Line, de todo o time que está aí no Mato Grosso representando essa excelente, grande, enorme e crescente parceria que a gente tem, né, Gabi? Que transcende, além do profissional, a gente já é amigo, já é parceiro aí, e aí é muito legal poder ter isso, ter vocês conosco. Brigadão pelo teu tempo aqui, pela energia de sempre, a vontade de fazer acontecer, pelo sucesso que se agrega a centenas de empresas, aí, milhares de empreendedores também, através da tecnologia e principalmente da tua vontade, tá, Gabi? Porque, enfim, é a vontade que acaba fazendo a coisa acontecer na prática, né? Tu acabou de dizer, não adianta fazer uma comida que você não está com vontade, não vai passar aquele tempero de mãe, aquele sabor e a sensação de que tem alguém com muita paixão, muito amor fazendo aquilo ali pelo que gosta. Show de bola, Gabi. Satisfação, uma ótima noite. Um abração pro Chicão, pra família, né? Estamos sempre juntos. Tá bem? Você com os teus pimpolhos aí também, galera. Olha, um ano extraordinário, muita coisa boa. Pensem fora da caixa, vamos fazer acontecer. Como diz você, bora pra cima, né? Bora pra cima. Valeu, Gabi. Sucesso, um abração, saúde, paz. Excelente ano. Até logo. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.